Novamente, Jesus se dirige à multidão no templo de forma surpreendente e eloquente ao dizer: "Eu sou a luz do mundo", e o olhar de todos voltam-se para ele. Jesus começou o seu discurso com uma poderosa expressão na sua segunda grande autorrevelação ao dizer: "Eu sou". Entenda, essa expressão era somente utilizada pelos judeus para se referir a Deus. Por isso, quando Jesus faz essa afirmação, ele está declarando sua unidade com Deus. Nos deparamos novamente com o que significa a sua divindade. Jesus reivindicou para si o grande eu sou da autorrevelação de Deus. Ao dizer que ele é a luz do mundo, em outras palavras, Jesus está dizendo que é a presença iluminadora e vivificante de Deus no mundo. Em Jesus, de fato, temos a luz que o mundo precisa. Sabemos que luz e escuridão, ou trevas, são opostos. Esses termos estão bem presentes em nossas vidas. Porém, para que a escuridão se dissipe, basta apenas um simples raio de luz para rasgar as trevas e iluminar a superfície que a luz toca. Esses termos podem ser usados como ilustração da situação espiritual em que as pessoas se encontram, pois muitas estão no mundo sem Jesus. Foi o que ocorreu no anúncio do anjo do Senhor aos pastores em Belém. A luz gloriosa do Senhor brilhou, rompendo a densa escuridão da noite e trazendo as boas novas do nascimento do Salvador. Mais uma vez, estamos nos aproximando da data que a cristandade e grande parte do mundo não cristão de alguma forma celebra o nascimento do menino Jesus. Diferente do mundo, a qual as Escrituras declaram que está em trevas, os que receberam Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador precisam compreender que, de fato, Jesus também é Deus. Jesus, apesar de ter nascido como qualquer criança, seu nascimento foi sobrenatural. Ele possui duas naturezas, tanto a humana quanto a divina. Este é um dos maiores fundamentos da fé cristã. Jesus não está mais como uma criança indefesa deitada em uma manjedoura. Nem tampouco é o carpinteiro em sua oficina em Nazaré, ou mais um profeta de Israel. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu a sua missão e está na glória, assentado à destra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, nos diz: "Eu sou a luz do mundo. Portanto, se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão." Na NVI diz: "Nunca andará em trevas, porque sobre o caminho de vocês se derramará a luz viva." A NVI diz: "Terá a luz da vida." Ao ler as Escrituras, podemos observar que após o seu nascimento e principalmente durante o seu ministério, Jesus evidenciou que essa luz não era apenas para o povo de Israel. Ele é a luz do mundo, não apenas para pessoas isoladas, mas para toda a humanidade, seja em todos os níveis culturais, em todas as raças, tribos e nações. Ele é o Messias esperado e o Salvador do mundo, como na mensagem anunciada pelo anjo do Senhor àqueles pastores. Pois bem, a partir desse ponto, quero pensar sobre como Jesus, a luz do mundo,
pode transformar a realidade das pessoas e do mundo que jaz em trevas. A palavra luz aparece 23 vezes no Evangelho segundo João. Dessas 21, a palavra luz é uma metáfora que se refere a Jesus. Quando Jesus disse ser a luz do mundo, quis dizer que é a solução para as trevas em que o mundo está. O mundo jaz em trevas. O diabo é o príncipe das trevas e viver no pecado é andar na escuridão. O diabo cegou o entendimento de muitas pessoas, por isso, aqueles que são prisioneiros do pecado vivem em densas trevas e não conseguem ver a luz. No início do Evangelho de João está escrito: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Você pode conferir isso lendo João capítulo 1, verso 4 e 5. Em Jesus está a vida, a qual, como uma luz, pode tirar os homens das trevas em que vivem. Isso é algo muito poderoso, pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, libertar os cativos e dar vista aos cegos. Jesus é a luz do mundo e a luz prevalece nas trevas. Por isso, onde as boas novas, ou seja, o evangelho é proclamado, a escuridão é vencida. Onde a verdade de Deus prevalece, a alma humana é iluminada. Onde Jesus é anunciado como Salvador, aqueles que vivem presos pela impiedade e desconhecimento de Deus são libertos. Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Só em Jesus há perdão e salvação. Ao olharmos para o mundo em que vivemos, não é difícil concluirmos que ele está em trevas e que o maligno cegou o entendimento das pessoas para não verem a verdade. Basta sair às ruas, consultar a mídia, conversar com as pessoas que logo podemos constatar essa verdade. A Bíblia diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 5, verso 19. Por causa da transgressão do primeiro homem, Adão, toda a criação está sob o poder do mal. Isto é mantida sob submissão pelo diabo, o qual, segundo Jesus, é o príncipe deste mundo. Satanás, como adversário da humanidade, governa o mundo e lhe incute seus valores. Ele incute nos homens sem Deus valores cuja mentira é usada para deturpar a verdade, a injustiça para deturpar a justiça. Essa autoridade lhe foi dada na ocasião em que o homem desobedeceu a Deus e pecou contra ele. A desobediência afastou o ser humano da comunhão com o seu Criador, levando à morte espiritual, e mergulhou toda a natureza e a humanidade em maldição. A criação passou a ser corrupta, escravizada ao pecado. Em Gênesis está escrito: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 6, verso 12. Por isso, Jesus declarou enfaticamente: se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão. A NVI diz: nunca andará em trevas. É importante destacar que, apesar de todo o benefício trazido à luz pela mensagem de Jesus, muitos insistem em continuar caminhando em trevas. Por quê? Esta é a grande questão que precisamos encarar.
Por que tantos não querem a luz de Jesus? Em sua opinião, por que tantos têm medo de um relacionamento com Jesus? Se ele deu aos homens a solução para viverem livres das trevas, por que tantos o evitam? De acordo com o apóstolo João, é porque eles amam as trevas e odeiam a luz. E não desejam que os seus pecados sejam revelados e questionados. Muitas pessoas não querem abandonar a vida pecaminosa. Você pode conferir isso lendo João, capítulo 3, verso 19 ao 21. Observe que quem crê e segue a Jesus não anda em trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. Aqueles que nele confiam sabem para onde vão, pois andam na luz e não tropeçam. Você pode conferir isso lendo João capítulo 11, verso 9 e 10. Jesus disse que é a luz do mundo, não uma luz qualquer no mundo. Você compreende? Você já se perguntou o que significa seguir a Jesus? Assim como um soldado segue a seu capitão, ou como um escravo obedece a seu amo, da mesma maneira que seguimos a sugestão de um conselheiro de confiança, devemos seguir a sua palavra e os mandatos que nos dá Jesus através das Escrituras. Em outra ocasião, Jesus afirmou também: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você pode conferir isso lendo João, capítulo 12, verso 46. Somente em Jesus conseguimos enxergar e viver de verdade. No entanto, mesmo a pessoa que já entregou a vida a Jesus e experimentou a sua luz transformadora, pode viver momentos de trevas. Poderá passar também por trevas neste mundo, pois o pecado e as tentações tentam nos envolver na escuridão, nos afastando de Deus. Contudo, apesar disso, a rigor, não estamos andando nas trevas, mas temos a luz da vida. Você já parou para pensar que promessa gloriosa? Não é mesmo? Jesus, de fato, é a luz do mundo e derrotou a morte e o diabo. Entretanto, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Por isso, para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz, ou seja, seguirmos a Jesus. Conforme João capítulo 8, versículo 24 e 51, isto é, feito através de fé e obediência. É necessário crermos em Jesus, ou seja, acreditarmos e confiarmos nele e obedecermos a sua palavra para não andarmos em trevas e termos a vida eterna. A obra realizada por Jesus foi para nos livrar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz. Jesus se compadeceu da humanidade e deu a sua vida na cruz do Calvário para nos livrar da morte. Portanto, precisamos nos aproximar dele, reconhecer os nossos pecados e transgressões, abandoná-los e entender que somos incapazes de nos salvar e confiar que o sacrifício realizado em nosso lugar foi suficiente. O apóstolo João nos desafia a andarmos na luz, ou seja, a termos a luz como estilo de vida. Você pode conferir isso lendo em 1 João, capítulo 1, verso 7. Essa é uma atitude totalmente coerente com o Deus que seguimos, pois o nosso Deus é luz. Conforme João mesmo diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Para sermos como ele, devemos evitar de andar nas trevas e sempre nos aproximarmos da luz de Deus, da comunhão transparente com os irmãos e buscar uma vida de sinceridade e pureza.
Por isso, a nossa luz deve brilhar também diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Finalizo perguntando a você que me ouve: você tem andado em luz ou em trevas? Você tem se aproximado da luz de modo que as suas obras sejam reveladas e questionadas? Ou você tem se escondido de Deus? Saiba que a mesma luz que rompeu as trevas e resplandeceu naquela noite aos pastores de Belém, anunciando que havia nascido Jesus, o Salvador e Senhor, pode também brilhar e iluminar o seu coração. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta reflexão, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Você também pode ouvir essa reflexão acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.